Santo Afonso viu o que o seu anjo da guarda faz quando você peca. E a pergunta que abre esta história não é confortável, mas talvez seja a que você mais precise ouvir hoje. Você já viu o seu anjo da guarda chorar, não em um quadro, não em um sonho, mas no instante exato em que você escolheu o pecado em vez da graça. Aquele segundo em que o seu coração sabe que está se afastando de Deus e, mesmo assim, dá o passo. O que acontece então, no invisível, ao redor da sua alma? Segundo este testemunho, Santo Afonso de Ligório viu isso. Viu o que acontece com o anjo designado à sua alma no momento em que você vira as costas para Deus. Não é uma cena poética nem uma ideia doce para tranquilizar consciências. Descreve-se como uma ferida invisível que cada pecado inflige ao ser criado, especificamente para proteger você. E o que ele revelou foi conservado por quase 300 anos, em escritos que a Igreja considerou essenciais para que os católicos entendam esta realidade. Não seria uma lenda, não seria uma simples composição devocional. Apresenta-se como ensinamento de um doutor da Igreja. E esse título não é qualquer coisa. Fala-se de um título concedido a apenas 37 pessoas em 2000 anos. Descreve-se um homem cuja compreensão do pecado, da graça e do mundo espiritual foi tão profunda que a Igreja fez de seus escritos uma leitura obrigatória para os sacerdotes que estudam teologia moral. Se de verdade é assim, então, o que Santo Afonso viu sob o seu anjo da guarda não é um detalhe curioso, é um espelho que o obriga a olhar para si mesmo com seriedade. Muda como você entende cada escolha, cada tentação que enfrenta, cada pecado que comete e cada momento de graça que lhe é concedido para voltar antes que seja tarde demais. Mas antes de chegar ao que ele presenciou, este relato insiste que você entenda quem ele foi. Afonso Maria de Ligório nasceu em 1696, perto de Nápoles, na Itália. Sua família era nobre. Seu pai era oficial da Marinha e esperava que seu filho alcançasse grandeza no mundo. E durante um tempo, tudo parecia ir exatamente nessa direção. Com apenas 16 anos, Afonso obteve doutorados em Direito Civil e em Direito Canônico. Tornou-se um dos advogados mais bem-sucedidos de Nápoles. Durante 8 anos não perdeu um único caso. 8 anos, nenhuma derrota. Até que veio um golpe que o quebrou. Conta-se que Deus o rompeu através de uma derrota legal vinculada à corrupção e injustiça, algo que destruiu sua confiança nos sistemas do mundo. E então, enquanto visitava os enfermos em um hospital, ouviu uma voz que mudou tudo. Deixe o mundo e entregue-se a mim. Abandonou sua carreira no ponto mais alto. Tornou-se sacerdote. Fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, conhecidos como redentoristas. Escreveu mais de 100 obras sobre teologia, moral e vida espiritual. Foi canonizado santo em 1839 e em 1871 a Igreja o declarou doutor da Igreja. Em 1950, afirma-se que o Papa Pio XII o nomeou patrono dos confessores e dos teólogos moralistas. E aqui chega o motivo pelo qual sua voz pesa tanto neste tema. Apresenta-se Afonso como alguém que passou toda a sua vida sacerdotal no confessionário, ouvindo milhares e milhares de confissões. Disse que conhecia o coração humano, suas fraquezas, sua capacidade de enganar a si mesmo, e que, além disso, compreendia o que o pecado faz ao mundo invisível que rodeia cada alma. Agora pense nisso com calma. Se o pecado não apenas fere você, mas também fere de algum modo aquele que foi colocado ao seu lado para guardá-lo, então não existe o peco e não acontece nada. Então cada queda tem testemunhas, cada segredo tem uma presença, e cada volta, se acontecer, também tem uma testemunha. A pergunta é direta. Se você pudesse ver por um instante o que o seu anjo vê quando você decide pecar, continuaria chamando isso de algo pequeno, algo sem importância, algo que você resolverá mais tarde. Santo Afonso ensinava algo que muitos católicos jamais ouviram de forma tão direta. Seu anjo da guarda sente seus pecados. Não como um conhecimento distante, não como uma ideia abstrata, mas de uma maneira comparável ao que você sentiria se uma faca entrasse no seu peito. E o texto insiste que isso é confirmado em seus escritos de teologia moral e em suas obras espirituais aprovadas durante séculos.
Ele não chegou a essa convicção por imaginação. Disse que bebeu da Escritura, dos padres da igreja, dos grandes teólogos que o precederam e que acrescentou algo mais, uma compreensão mística do mundo angélico. Não se apresenta como alguém que apenas estudou os anjos, mas como alguém que os experimentou, que escreveu sobre sua presença, suas missões, suas tristezas e suas alegrias, com a certeza de quem viu isso de primeira mão. E por isso, quando fala do que acontece com o seu anjo quando você peca, o texto o coloca como uma das vozes mais altas que a igreja pode oferecer fora da Escritura. Depois vem uma afirmação que muda todo o cenário. Desde o momento da sua concepção, Deus designou um anjo específico para a sua alma. Não ao acaso, não como uma bênção genérica, mas um anjo para você e apenas para você. Esse anjo, segundo o texto, sabe tudo sobre você. Conhece o seu nome antes de seus pais o escolherem. Conhece o seu destino antes do seu primeiro suspiro. Conhece cada graça que Deus quer lhe dar e cada prova que você terá que atravessar. E esteve com você em cada momento da sua vida. Quando você foi batizado, disse que ele se alegrou ao ver como o pecado original era lavado. Quando recebeu sua primeira comunhão, ele se ajoelhou ao seu lado em adoração. Quando você chorou sozinho na escuridão, ele chorou com você. E quando você pecou, ele viveu o que Santo Afonso descrevia como o maior sofrimento do anjo. É uma frase curta, mas que o obriga a olhar-se de frente. Se o anjo está tão perto no sagrado e também no quebrado, então nada do que você faz é pequeno, pelo simples fato de estar escondido. Então chega a pergunta exata do relato. O que acontece com o seu anjo no instante em que você escolhe o pecado? A resposta é contundente. O anjo não o abandona. Isso, diz o texto, é impossível. Sua missão é irrevogável. Está unido à sua alma até o momento da sua morte, aconteça o que acontecer. Mas algo muda nele, algo se quebra. Para que você entenda, propõe-se uma imagem. Uma mãe vê seu filho aproximar a mão de uma chama. Ela grita para alertá-lo. A criança a ignora. Toca o fogo. Queima-se. E a mãe sente essa queimadura como se fosse em sua própria carne. Isso é o que, segundo este relato, acontece com o seu anjo quando você peca. Ele o avisou, moveu sua consciência, colocou obstáculos no seu caminho, fez tudo o que estava ao seu alcance para afastá-lo da decisão que você ia tomar. E você o ignorou. O texto esclarece que o anjo não sente dor físico, porque os anjos não têm corpo. Mas Santo Afonso, segundo se conta aqui, ensinava que eles experimentam algo análogo ao luto, um sofrimento espiritual que nasce de ver como a alma que amam fere a si mesma. E ainda há algo pior. O anjo não apenas se entristece pelo seu pecado, mas é obrigado a presenciá-lo. Aqui vem uma frase que corta como uma lâmina. O anjo está sempre presente. Sempre. Não há um momento em que ele se afaste. Não existe privacidade diante do seu olhar. Quando você peca em segredo, não peca sozinho. Quando você peca na escuridão, há um ser de pura luz ao seu lado observando. Mesmo esses pecados que você jamais contaria a outro ser humano, seu anjo os vê com todos os detalhes e não pode desviar o olhar. E segundo o texto, isso faz parte da sua missão. Permanecer perto para protegê-lo das forças demoníacas que se reúnem ao redor de cada ato de pecado e ficar suficientemente próximo para oferecer a graça no instante em que você estiver disposto a recebê-la. Diga-me algo com total honestidade. Se você se lembrasse disso logo antes de cair, continuaria chamando de apenas desta vez? E se o seu anjo permaneceu ao seu lado, mesmo naquilo que o envergonha, ele não merece também que você volte para Deus antes que o hábito o acorrente. Mas tudo isso implica algo que quase ninguém se atreve a dizer em voz alta. Seu anjo não está apenas perto quando você peca. Ele é obrigado a ver tudo. Vê as mentiras que você conta a si mesmo para justificar. Vê o prazer que você tira do ato. Vê como, depois, seu coração endurece. Vê tudo. E segundo o Santo Afonso, esse simples fato de ter que presenciá-lo torna-se uma forma de tormento para o anjo. Não porque ele o julgue, não porque ele o condene,
mas porque ele o ama com um amor que, diz o texto, os seres humanos mal conseguem compreender. E o amor que vê o amado destruir a si mesmo é o amor mais doloroso de todos. E ainda há mais. Quando você peca, a capacidade do seu anjo de protegê-lo diminui. Esta é uma das verdades mais sóbrias que, segundo o relato, Santo Afonso revelou. A capacidade do anjo para resguardá-lo de ataques demoníacos, para guiar seus pensamentos para Deus, para interceder com eficácia por você, está diretamente conectada com o estado da sua alma. O texto explica isso com uma comparação. Uma alma em graça irradia algo que Santo Afonso compara com luz. Nessa luz, o anjo pode agir com liberdade. Sua presença cria uma barreira que os demônios não podem cruzar facilmente. Mas uma alma em pecado emite algo diferente: escuridão. E dentro dessa escuridão, o poder do anjo fica limitado. Não porque o anjo perca força, já que os anjos não se enfraquecem como os humanos, mas porque sua autoridade para agir em seu favor é reduzida pelas suas próprias escolhas. Pense assim, diz o relato. A proteção do anjo se parece com uma porta que pode abrir ou fechar. Quando você vive em graça, essa porta está escancarada. O anjo move-se com liberdade, desvia tentações, inspira bons pensamentos, leva suas orações a Deus com plena autoridade. Mas quando você peca, fecha essa porta. Não totalmente, não para sempre, mas sim parcialmente. O anjo continua ali, continua trabalhando. Só que agora trabalha através de uma abertura mais estreita. Sua influência diminui, sua proteção enfraquece. E segundo este texto, os demônios sabem disso. Santo Afonso ensinava que os demônios observam as almas humanas constantemente, estudam suas fraquezas, aprendem seus padrões, sabem quais tentações são as mais prováveis para você e esperam. Quando você está em estado de graça, eles mantêm distância. A presença do seu anjo cria uma zona de proteção que eles não podem violar com facilidade. Mas quando você peca, algo muda no mundo invisível, e os demônios percebem isso imediatamente. A imagem que o relato usa é clara. Onde sentem cheiro de sangue na água, aproximam-se. Onde antes tinham que sussurrar tentações de longe, agora podem aproximar-se. Onde antes seu anjo podia desviar a maioria dos seus ataques, agora alguns passam. E por isso, explica o texto, um pecado leva a outro. Por isso a primeira queda faz com que a segunda seja mais fácil. Por isso pessoas que viveram em graça durante anos podem deslizar para um pecado grave com rapidez, uma vez que dão o primeiro passo. Cada pecado enfraquece a proteção do anjo. Cada pecado encoraja os demônios. Cada pecado abre um pouco mais a porta para forças que querem destruí-lo. Mas aqui chega uma distinção que o texto enfatiza. Nem todos os pecados afetam o seu anjo do mesmo modo. Os pecados veniais, esses pecados menores que não destroem a graça na alma, entristecem o anjo, mas não reduzem drasticamente sua capacidade de protegê-lo. O relato compara isso com fechar a porta apenas um pouco. O anjo sofre. Seu trabalho fica um pouco obstruído, mas ele ainda pode agir com eficácia. Os pecados mortais são outra coisa. O pecado mortal, descrito aqui como a escolha deliberada de um mal grave com pleno conhecimento e consentimento, não apenas entristece o anjo, devasta-o. Santo Afonso descreve o momento do pecado mortal como uma espécie de morte no âmbito espiritual. Não é a morte do anjo, não é a morte da sua missão, é a morte da graça na alma que lhe foi confiada. E o mais estarrecedor é isto: quando alguém cai em pecado mortal, o anjo presencia a saída da graça santificante da alma. Vê como a vida divina se retira. Vê como essa pessoa se torna, espiritualmente, um cadáver. E fica ali, junto a esse cadáver, ligado a ele, amando-o, chorando por ele, sem poder devolver-lhe a vida. Porque, segundo o texto, essa vida só pode retornar com o arrependimento. Se você soubesse que cada queda estreita essa porta, que cada escolha obscura aproxima o inimigo, continuaria dizendo: não tem problema, apenas uma vez, depois eu resolvo. E aqui chegamos a algo que, segundo Santo Afonso, deveria inquietar qualquer alma.
A vigília do anjo junto a uma alma em pecado mortal. Imagine uma pessoa que cometeu um pecado grave. Não se confessou, não se arrependeu, talvez tenha se justificado, talvez pense em se confessar algum dia, mas ainda não. Talvez tenha se convencido de que não foi tão sério. Passam os dias, depois as semanas, depois os meses, e segundo este relato, seu anjo da guarda permanece ao seu lado em cada momento. O anjo não pode forçar o arrependimento, não pode anular sua liberdade, não pode arrastá-lo a um confessionário. Só pode esperar, só pode insistir com suaves apelos à consciência, só pode sofrer. Santo Afonso ensinava que algumas almas chegam a viver anos inteiros nesse estado e que seus anjos fazem guarda junto ao que, espiritualmente, é como um cadáver. Um guarda fiel ao lado de alguém que continua respirando, mas que perdeu a vida da graça. E aqui está o mais difícil. Essa espera pode terminar de duas maneiras. Algumas pessoas recebem a graça no último momento de sua vida e se salvam. Outras morrem sem se arrepender e se perdem para sempre. Em ambos os casos, o anjo manteve-se fiel até o fim. Mas Santo Afonso acrescentava um detalhe estarrecedor. O anjo designado a uma alma condenada não a acompanha ao inferno. Sua missão termina no instante da morte. E, no entanto, o fim da missão não significa a ausência de dor. Este texto afirma que o anjo que guardou uma alma que se perde experimenta algo que só pode ser descrito como uma tristeza que não termina de fechar. Não é o sofrimento dos condenados, mas sim uma pena real. A alma que ele foi criado para guiar se perdeu. A missão que recebeu terminou sem fruto, não por culpa do anjo, mas pelas decisões da pessoa a quem amou. Pare um segundo e olhe de frente. Se o seu anjo permaneceu fiel, mesmo quando você não foi, que sentido faz continuar adiando o retorno? Quantas vezes você disse a si mesmo, amanhã, na semana que vem, quando eu estiver pronto, e se esse ainda não fosse o lugar onde apodrece o que é mais importante? E se essa espera fosse precisamente a gaiola na qual o inimigo quer trancá-lo? Neste ponto, o texto faz uma pausa para falar diretamente com você. Esta mensagem não pertence a uma pessoa específica, diz, mas a quem precise ouvi-la. E você pode ajudar a que ela chegue. Abaixo deste vídeo há um pequeno ícone de uma chama, chamado Hype. Ao pressioná-lo, o vídeo sobe um pouco mais. Chega a mais uma pessoa que talvez esteja procurando, lutando ou perdida. Não lhe custa nada, nem um centavo, apenas um instante do seu tempo. A Escritura diz, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Quando você se inscreve, quando deixa um comentário, quando compartilha este vídeo com alguém que precisa, participa de algo silencioso e santo. Um pequeno ato de caridade que, segundo o texto, pode tocar a eternidade de alguém. E agora voltemos ao que Santo Afonso revelou, porque ainda falta a parte que muitos precisam com urgência. Não apenas o que acontece quando você cai, mas o que acontece quando você se arrepende. Agora voltemos ao que Santo Afonso revelou. Você já ouviu o que acontece com o seu anjo da guarda quando você peca. Mas agora ouça o que acontece quando você se arrepende. Santo Afonso ensinava que a alegria de um anjo da guarda no momento do arrependimento verdadeiro está além do que um ser humano pode compreender. A Escritura diz que há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Isso não é poesia, é uma verdade literal. E o seu anjo da guarda, segundo este relato, vive-a com uma intensidade que quase ninguém imagina, porque é a sua alma que voltou, o seu encargo que regressou à vida, a sua missão que foi reivindicada. Imagine o momento de uma confissão autêntica. Você entra no confessionário. O coração pesa. Seus pecados são muitos. Você os carregou durante dias, semanas, talvez anos. Você não pode ver o seu anjo da guarda, mas ele está lá. Ele o acompanhou até este instante. Foi impulsionando você. Foi ordenando circunstâncias. Sussurrou a sua consciência repetidas vezes, até que finalmente você ouviu. E agora você se ajoelha. Começa a falar. O anjo ouve cada palavra, não porque não conheça seus pecados,
Ele os conhece melhor do que você. Viu todos, presenciou todos, ouviu-os, por assim dizer, quando nasciam no seu coração. Seguiu-os quando você os transformava em atos. Mas ouve agora, porque estas palavras são diferentes. Estas palavras, diz o texto, não são o pecado. Estas palavras são a morte do pecado. Cada confissão mata algo que o estava matando. Cada reconhecimento de culpa quebra uma corrente que o estava prendendo. Cada expressão sincera de dor cura uma ferida que estava infeccionando na sua alma. O anjo contempla como a graça da absolvição entra em você. Vê como o cadáver espiritual volta à vida. Presencia o retorno da luz divina a uma alma que estava escura e enche-se de gozo. Santo Afonso escreveu, segundo o relato, que o gozo do anjo da guarda no momento da confissão é tão intenso que, se pudéssemos percebê-lo, correríamos para nos confessar todos os dias apenas para dar ao nosso anjo essa felicidade. Mas há algo ainda mais preciso. Santo Afonso ensinava que o anjo não se limita a presenciar sua confissão. Ele o ajuda a fazê-la. Cada chamado da consciência que o conduz ao arrependimento chega através do seu anjo da guarda. Quando você sente o peso do pecado e deseja libertar-se dele, o seu anjo está amplificando esse sentimento. Quando você lembra que a confissão existe e sente-se atraído por ela, o seu anjo está guiando essa memória. E quando finalmente decide confessar-se, o seu anjo trabalha para essa decisão, talvez há semanas, talvez há anos. Nunca deixa de tentar trazê-lo de volta. E por mais vezes que você caia, ele está lá oferecendo a graça do arrependimento. Não importa o quão fundo você desça no pecado, ele o segue, esperando o momento em que você se volte. Não importa quanto tempo você resista, ele não desiste. Isto, diz o texto, é a paciência dos anjos, é a insistência do amor divino agindo através de uma criatura que não para de lutar pela sua alma. E Santo Afonso acrescentava algo prático sobre como cooperar com o seu anjo da guarda. Muitos católicos sabem que tem um anjo. Poucos sabem como trabalhar com ele. O anjo não está passivo, está envolvido na sua vida espiritual a cada momento. Mas a sua capacidade de agir eficazmente depende da sua cooperação. Primeiro, reconheça-o. Santo Afonso recomendava falar com o seu anjo todos os dias. Não orações complicadas, mas um reconhecimento simples. Bom dia, anjo. Obrigado por me proteger. Guie minhas decisões hoje. Ajude-me a resistir a esta tentação. Essas frases simples abrem um canal de comunicação que fortalece a influência dele na sua vida. Você não manda nele, coopera com ele. Não lhe dá um poder que ele não tenha. Retira os obstáculos que o seu esquecimento colocou no caminho dele. Segundo, ouça-o. O seu anjo fala com você constantemente, não com palavras audíveis, não com visões, mas através dos impulsos da consciência, de pensamentos repentinos que o afastam do mal, daquela sensação silenciosa de que algo não está certo quando você vai tomar uma má decisão. Esses são os sussurros dele. A maioria os ignora. Sente o impulso e o afasta. Nota o aviso e segue adiante. Ouve o sussurro e o sufoca com suas próprias desculpas. Cada vez que você ignora sua consciência, ignora o seu anjo. Cada vez que esmaga esse sentido interior do bem e do mal, está dizendo a ele que a guia dele não é bem-vinda. E a cada vez, torna-se mais fácil repetir. Não porque o anjo deixe de falar, mas porque você se treinou para não ouvir. Terceiro, examine sua consciência diariamente. Santo Afonso insistia nesta prática para qualquer pessoa que leve a sério o crescimento espiritual. No final do dia, revise suas decisões. Onde você seguiu os impulsos da graça? Onde você resistiu? Onde você pecou? Este exame o mantém consciente dos seus padrões e torna mais fácil resistir no futuro. E honra o trabalho do seu anjo, porque você presta atenção ao que ele tentou mostrar-lhe. Quando reconhece um momento em que a graça o afastou do pecado, reconhece a intervenção dele. Quando reconhece um momento em que resistiu, assume a responsabilidade de ter lhe causado tristeza. Quarto, confesse-se com regularidade. Santo Afonso ouviu milhares de confissões. Conhecia a tendência do coração humano de adiar o arrependimento.
Amanhã, na semana que vem, quando estiver pronto. Esses adiamentos, diz o texto, não são neutros. Cada dia que você permanece em estado de pecado é um dia em que o seu anjo vigia junto a uma alma ferida. Cada semana que você retarda a confissão é uma semana em que os demônios têm mais acesso a você. Cada mês que você adia o arrependimento torna mais fácil o pecado seguinte e mais difícil o retorno. O seu anjo o impulsiona para a confissão sem cessar. Ele sabe o que você fez. Sabe a graça disponível no sacramento. Anseia por vê-lo curado. Quando você demora, ignora o conselho mais urgente dele. Quando confessa logo após o pecado, coopera com o desejo mais profundo dele para a sua alma. Quinto, peça ao seu anjo que reze por você. Esta é, segundo o texto, uma das partes menos compreendidas da devoção ao anjo da guarda. O seu anjo não é apenas protetor e guia, também é intercessor. Leva suas orações a Deus e acrescenta as dele por você. Santo Afonso ensinava que as orações dos anjos são sumamente poderosas, porque rezam com fé perfeita, totalmente alinhados com a vontade de Deus e com um conhecimento das suas necessidades reais que você mesmo não possui. Quando pede ao seu anjo que reze por você, apoia-se num dos intercessores mais poderosos que existem, com uma missão centrada inteiramente na sua salvação. As orações dele, diz o texto, estão ajustadas às suas necessidades, e Deus que o designou para você honra a intercessão dele. E agora chegamos ao final deste percurso, a parte que Santo Afonso considerava uma das mais perigosas para a alma moderna: o esquecimento. Não a rejeição consciente de Deus, mas algo muito mais sutil. Viver como se tudo isso não existisse. Viver como se o mundo visível fosse a única realidade. Viver como se não houvesse anjos observando, esperando, lutando silenciosamente por cada decisão que você toma. Santo Afonso advertia que o maior triunfo do inimigo não é arrastá-lo a grandes pecados imediatamente, mas acostumá-lo à indiferença. Fazê-lo esquecer que você tem um anjo da guarda. Fazê-lo pensar que a consciência é apenas um incômodo psicológico. Fazê-lo acreditar que sempre haverá tempo para voltar, mais tarde quando a vida estiver mais tranquila. Porque o esquecimento adormece, e uma alma adormecida é uma alma fácil de conduzir. Seu anjo, segundo este relato, luta precisamente contra esse esquecimento. Cada pequeno lembrete interior, cada desconforto quando você faz algo errado, cada impulso que o convida a rezar, a parar, a refletir, é uma tentativa de despertá-lo. Não com gritos, não com imposições, mas com paciência. Mas o texto insiste em algo claro. O anjo não pode ganhar esta batalha sem você. Deus não salva ninguém à força, e o seu anjo não pode obrigá-lo a ouvir. Por isso, este ensinamento não termina em medo, mas em decisão. Santo Afonso não escreveu estas coisas para paralisá-lo, mas para devolver-lhe a consciência, para que lembre que não está sozinho, que cada dia é observado, acompanhado e sustentado, que mesmo quando caiu muitas vezes, alguém continua esperando seu retorno com fidelidade absoluta. O texto convida a uma pergunta final, simples, mas direta. Se hoje fosse o último dia da sua vida, em que estado o seu anjo encontraria a sua alma? Em graça, em luta ou em fuga? Não para desesperá-lo, mas para despertá-lo. Porque enquanto você respira, ainda há tempo. Enquanto você pode ouvir este chamado interior, ainda há graça disponível. E então propõe-se uma ação concreta, não grandiosa, no dramática, apenas real. Lembre-se do seu anjo hoje. Fale com ele, peça ajuda, examine sua consciência esta noite. E se você sabe que precisa voltar ao sacramento da confissão, não espere sentir-se perfeito. O arrependimento não exige perfeição, exige sinceridade. Santo Afonso concluía que o anjo da guarda é uma prova viva de que Deus nunca abandona o ser humano, nem mesmo quando o ser humano se abandona a si próprio, e que o maior consolo do céu não é que você nunca caia, mas que sempre possa levantar-se. Agora a pergunta fica nas suas mãos. Depois de ouvir tudo isso, continuará vivendo como se não houvesse ninguém ao seu lado? Ou começará, finalmente, a caminhar sabendo que não caminha sozinho?